Alô, 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 aqui para falar das novidades do à la carte para vocês. Antes de mais nada, feliz ano novo, começou 2024, espero que você tenha tido uma boa temporada de festas, se divertido muito, ou relaxado, ou feito as duas coisas, lido livros, visto filmes, bebido boas coisas, comido coisas melhores, encontrado a família, os amigos, os queridos. Estamos aqui para começar um ano com filmes muito especiais. Para nossa turma de fãs de Claude Chabrol, um dos melhores filmes que esse cineasta prolífico, que fez muitos filmes, fez na sua vida, A Besta Deve Morrer, de 1969. Esse é um dos filmes tops da carreira dele, é um turning point na sua carreira, é um filme que fez sucesso, muito sucesso, fez 1 milhão de ingressos na França, ok, era outra época, era outro mundo, mas de qualquer maneira, Chabrol ainda era um cineasta que estava saindo daquela coisa mais novela e vague, um pouco mais radical e passando para esse cinema policial que marcaria muito a carreira dele. A história começa de forma muito traumática, uma cidade do interior, e um carro passa correndo e atropela esse garoto, o garoto morre e o pai fica devastado e decide que vai descobrir o assassino, a besta, né? Quem matou seu filho. A trama acaba se desenvolvendo de uma maneira inusitada, é um filme que você vai ficar grudado na cadeira. Tem muito suspense e muitas questões éticas e morais, como sempre tem nos filmes do Chabrol. Belíssimo filme do Chabrol. E uma curiosidade, é o único filme do Chabrol, dessa série, digamos assim, de filmes dele, que sempre tinha uma personagem chamada Hélène e é interpretada pela Stéphane Eldran, que era sua esposa, uma atriz maravilhosa. E esse aqui não tem Stéphane Eldran. Não sei se ela estava doente, se ele estava de mal. O fato é que ela não participa desse filme. Quem participa é outro ator que também tem uma longa história com o Chabrol nesse período, que é o Jean Yanne, um ator francês que tem um rosto muito marcante, você vai reconhecer de outros filmes do Chabrol. A Besta Deve Morrer. Agora o filme inédito da semana, ineditíssimo da semana, Nostalgia, dirigido por Mario Martoni, um filme italiano que participou da seleção oficial, seleção competitiva do Festival de Cannes, e com o ator que está sendo assim, né, a cara do cinema italiano, Pier Francesco Favino. A gente tem aqui no à la carte outros filmes com ele, acho que ele faz 3 filmes por ano, é impressionante como a maior parte dos filmes importantes da Itália ele trabalha. Aqui nessa história, ele é um homem bem-sucedido que decide voltar a Nápoles, onde ele tinha nascido, crescido, e aí nesse retorno ele vai encontrar pessoas do passado e também reavivar uma série de lembranças e de marcas desse passado nessa cidade tão possante como é Nápoles. É um filme muito bem produzido, bem filmado, bem dirigido, interpretações potentes, um drama potente, filme premiado, ineditíssimo. Saiu dos cinemas agora mesmo e a gente já está trazendo para vocês aqui. Nostalgia, de Mario Martoni. Agora um filme que dá para chamar de classicão. Júlio César, a versão dirigida por Joseph L. Mankiewicz, com nada mais, nada menos que Marlon Brando no papel de Marco Antônio. E não de Júlio César. Júlio César não é o personagem principal desse filme, embora tudo se volte ao redor dele. É a história do assassinato de Júlio César no Senado, nos idos de março, famosa história, todo mundo já ouviu falar disso. Júlio César chega no Senado, está acompanhado de uma série de senadores e outros homens importantes, e aí eles desembaiam suas adagas e o matam. Pois bem, logo que Júlio César é morto, esses assassinos, que eram todos nobres, que achavam que iriam ser acolhidos pelo povo, inicialmente são. A população apoia esses homens, mas aí Marco Antônio vai à frente do Senado e faz um discurso memorável e vira a população contra os assassinos, que então tem que fugir. A história então é mais centrada em Marco Antônio e em Cássius, que era de certa maneira o líder dos assassinos, um nobre romano importante, e que é interpretado nesse filme por John Gielgud, grande ator inglês. Edmund O'Brien também está no filme, interpreta Casca, que é um dos golpistas. A gente tem James Mason interpretando Brutus. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase, até tu Brutus, é uma frase inventada por Shakespeare, que justamente quando Júlio César está sendo esfaqueado, Brutus é um dos que o agride, e Júlio César então olha para Brutus espantado, chocado, muito decepcionado, até tu, Brutus.
É uma adaptação da peça de Shakespeare com esses atores extraordinários, um filme de época com cenas que tem multidões, então tem um impacto visual, uma produção muito grande, mas na verdade foi genial como o produtor conseguiu fazer esse filme que parece tão caro sem ter podido gastar tanto dinheiro. Ele aproveitou os cenários de Quo Vadis, que sim, tinha sido uma mega produção de estúdio. Ele usou os mesmos cenários, porque Quo Vadis se passa mais ou menos na mesma época de Roma. E eles filmaram tudo em 35 dias, o que não era o padrão daquela época. Marlon Brando nunca mais interpretou William Shakespeare no cinema, então uma oportunidade de você ver essa interpretação. Esse discurso de Marco Antônio é um dos grandes textos do teatro e do cinema. Marlon Brando é um ator absolutamente fora de série. Outra curiosidade é que na época já se fazia filmes coloridos, mas o produtor e o Mankiewicz decidiram fazer em preto e branco porque eles queriam que parecesse que era um documentário, como se aquilo realmente estivesse sendo filmado, como se aquilo fosse matar o Júlio César e veja o que aconteceu. Enfim, um grande filme que a gente resgata aqui para vocês, Júlio César, baseado em William Shakespeare e dirigido por Joseph L. Mankiewicz. Agora a diversão segura da semana. Aliás, duas. Seguimos trazendo para vocês episódios de Agatha Christie Miss Marple. São adaptações de livros de Agatha Christie produzidos pela ITV, emissora britânica. Dessa vez, uma curiosidade. O filme que vocês vão assistir chama-se Um Pressentimento Funesto, o título que o livro foi lançado no Brasil. E não tinha Miss Marple originalmente. Na verdade, esse livro tem o casal Tommy e Tuppence Beresford, que é um casal de detetives, mas nesses livros que a Agatha Christie usou esses personagens, sempre tem uma coisa mais de aventura. Tem crime, tem investigação, mas tem mais aventura. É menos cerebral que o Poirot e menos pequenas futricas humanas da Miss Marple. O roteirista e os produtores decidiram colocar a Miss Marple nessa história. Eu não vi, tô curioso de ver como é que eles fizeram. Pelos roteiros dos episódios anteriores, eles são bons de fazer roteiro. Então, assistirei provavelmente mais ou menos junto com vocês no próximo final de semana em minha casa, tranquilamente, curtindo Miss Marple, que eu adoro. A história aqui é de uma senhora que justamente comenta que ela acha que tem um bebê que desapareceu, que talvez tenha sido morto, e esse casal então vai investigar, e aí eles vão acabar cruzando com a Miss Marple, eu não vou dizer como. Eu, claro que eu li a sinopse para poder aqui falar para vocês, mas deixei para assistir depois que o filme subisse aqui no nosso à la carte. Pressentimento Funesto. Essa semana, o episódio do Poirot é O Caso das Amoras Pretas. Também é um conto que está nesse livro que ela publicou, Os Primeiros Casos de Poirot, e a história de um pintor que vive recluso e que é encontrado morto. E aí, nosso Poirot entra em ação. Como sempre, não vou contar muito da história para que você não tenha nenhum spoiler e possa aproveitar mais esse episódio bacana com o nosso Hercule Poirot, interpretado por esse ator, que com certeza é o melhor intérprete de Poirot de todos os tempos, David Suchet. Cinco filmes para você se divertir, começar o ano bacana, feliz, um filme inédito italiano de Cannes, recém-lançado nos cinemas, um classicão, um dos melhores filmes do Claude Chabrol, um super clássico com grandes atores e baseado em William Shakespeare, e ainda uma Miss Marple e um Poirot. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.